As bolsas de valores do mundo estão despencando e os governos estão desesperados tentando abaixar a taxa de juros para tentar incentivar o consumo. Isso é prenúncio de uma crise? A crise agora em 2020? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente está acompanhando, né, tudo que o coronavírus, o Covid-19 está causando pelo mundo. E, é claro, impactos sociais, impactos de saúde e tal, mas eu vou deixar essa partezinha um pouco de lado. Vamos falar um pouquinho das questões econômicas que estão envolvendo a disseminação do coronavírus, do Covid-19. Várias bolsas de valores do mundo estão caindo, bolsa de valores da China, da Europa, do Brasil também caindo constantemente, e os governos estão desesperados tentando baixar a taxa de juros para tentar incentivar o consumo. Será que isso vai realmente dar certo? Será que isso é apenas de uma crise econômica? Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, e conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Alguns dados que a gente tem que perceber. O Covid-19, ele começou primeiro na China, a gente sabe disso, né? E a China hoje é a indústria mundial. Professor, e daí? E daí que a China, sendo a indústria mundial, ela produz principalmente máquinas, equipamentos, peças para praticamente todos os países. Aqui no Brasil, e convenhamos, galera, na China, como o negócio está muito feio, existem várias fábricas que estão paradas, não estão produzindo seus produtos. E isso acaba alterando toda a escala de produção global. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, fábricas já estão dando férias coletivas porque não tem equipamentos para fazer os seus produtos. Em Taubaté, em São Paulo, por exemplo, é um dos exemplos que eu posso dar para vocês. Mas isso tende, com o passar do tempo, se o Covid-19 não reduzir as suas ações, aumentar ainda mais, percebe? É extremamente preocupante. E isso vem abalando as bolsas de valores do mundo inteiro. Bolsas de valores do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e tal. E aí, a gente está percebendo que muitos governos estão tentando fazer o quê? Reduzir a taxa de juros. O que seria a taxa de juros? A taxa básica de juros? É o preço que você paga pelo dinheiro. Quando você reduz a taxa de juros, é um indicativo que as pessoas vão conseguir pegar dinheiro emprestado mais barato, elas teoricamente vão consumir mais, e quando as pessoas consomem mais, o comércio lucra mais, contrata mais funcionários, e tem mais funcionário que consome mais, enfim, né? A gente entra num ciclo virtuoso da economia. É uma maneira que o governo tem de incentivar o crescimento econômico. Tem pontos negativos. Quando a gente, por exemplo, incentiva muito o consumo, isso pode acabar gerando inflação e também os investimentos de renda fixa do seu país, eles ficam muito menos atrativos, menos lucrativos. Então você investe mais em capital fixo, né? O cara lá produzindo numa indústria, investindo na bolsa de valores, mas você diminui um pouco o capital especulativo de capital fixo. Então bancos tendem a atrair menos investimentos, tal, né? Mas é uma medida que os países estão tentando fazer. Será que isso significa, então, uma crise econômica? Vamos entender. O mundo já não estava bem, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter bem claro. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tá com uma taxa hoje de desemprego baixa, tal, mas a gente percebe que já existem alguns prenúncios que logo menos uma crise econômica tá por vir. A China, que é hoje a segunda maior economia mundial, a principal indústria mundial, não é desse ano por conta do Covid-19, que estava apresentando uma redução do seu crescimento. Os países da União Europeia, Alemanha, crescimento praticamente zero, França, gravíssima crise, Grécia, Itália, Espanha, não preciso nem falar, né? O quão ruim está a situação lá. E eles estão praticando taxas de juros praticamente negativas. Estão pedindo, pelo amor de Deus, peguem dinheiro emprestado para a gente continuar crescendo. Não desse ano, isso nos anos anteriores. Ou seja, a gente está percebendo que não é desse ano, que os países já estão tentando inflar uma bolha, fingir que a coisa também a partir da redução da taxa de juros. Só que de verdade, galera, isso é uma coisa assim, percebe? Então, ó, vixe, meu Deus, tá reduzindo o desemprego, tá reduzindo o consumo, aumenta a taxa de juros. Aí as pessoas voltam a consumir, só que a estrutura econômica continua a mesma. Alta carga tributária, altos custos, falta, por exemplo, redes materiais e imateriais com baixa qualificação, então a economia ela vai começar a baixar de novo. Aí reduz a taxa de juros, infla a bolha. Aí vai lá, passa o tempo, volta a reduzir o consumo porque a estrutura da economia não muda. Então são medidas conjunturais que os governos estão tomando, mas que não soluciona uma possível crise. Ou seja, o que os principais especialistas em economia eles estão falando? Que precisava vir algum surto, alguma coisa acontecer para que essa bolha estourasse. Essa economia inflada por conta da baixa taxa de juros
fizesse com que estourasse a economia. E justamente o Covid-19, não pelo Covid-19 em si, né? Porque a gente está percebendo que por mais que seja uma doença grave, ela não é tão grave como a gente pensava, pelo menos no começo, né? Geralmente a taxa de letalidade é muito maior em idosos, não na população mais jovem, quem já tem algum tipo de problema respiratório e tal. Mas ela pode ser muito mais problemática para as questões econômicas, porque pode ser o impulso que faltava para iniciar uma nova crise econômica. A gente está percebendo que a China está decaindo cada vez mais, os norte-americanos, o Fed ontem, né, o Federal Reserve, baixou mais uma vez a taxa de juros chegando a 1 ou a 1,25. A taxa de juros do Brasil aqui também pode cair. O governo já anunciou, né, que vai ter uma reunião do Copom para definir a nova taxa Selic. A gente não ia baixar a taxa de juros para menos que 4,5, que é o que está agora. Mas por conta dessa redução do consumo, o governo brasileiro também pode tentar inflar a nossa economia. E vamos pensar para o Brasil, o que isso pode causar? Se a gente reduz a taxa de juros, o Brasil se torna menos atrativo para investimentos estrangeiros, pelo menos em capital fixo. Isso pode fazer com que a gente tenha um aumento ainda mais do dólar, porque menos dólares entrarão na economia brasileira, reduzindo o poder de consumo do brasileiro, aumentando o custo para importação. Ou seja, o mundo está sim à beira de uma crise econômica. Claro que o capitalismo é um sistema econômico que ele sempre se reinventa. Então talvez venha algum gênio, né, algo que faça não solucionar a crise, mas prorrogar a crise. Porque os estados, a partir somente dessa queda da taxa de juros, têm um limite. Não é para sempre que você vai conseguir ficar praticando taxa de juros negativas, como existem em alguns países europeus e no Japão, por exemplo, que isso vai acabar solucionando a economia. Os países estão em déficit fiscal e não têm mais condições econômicas de ficar inflando o consumo. Tudo bem, galera? Deu para entender o que pode acontecer com esse Covid-19? E sim, o mundo aparentemente pode estar à beira de uma crise? Se vocês gostarem então, galera, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Deixa o like no vídeo também, que é super importante. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!